Boa noite a todos. Valério, te agradeço mais uma vez aí pela abertura, pelo espaço. Sempre importante disseminar conhecimentos e especialmente nessa nossa área de SST, aprofundando um pouco mais na área de higiene ocupacional. Muito importante esse canal de comunicação que você tem aí com todos os profissionais e com as pessoas que te seguem, te acompanham na internet. Então, meu nome é Sérgio Jonas Ferreira Júnior. Eu tenho 15 anos de formação em segurança do trabalho, na área de segurança, né, como técnico em segurança do trabalho. Atuo também já nesse mesmo período aí, 15 para 14 anos, juntamente ao Grupo Ambientec, de consultoria em engenharia de segurança, higiene ocupacional, ergonomia e meio ambiente. Recentemente me formei em engenharia de produção, sou pós-graduando em engenharia de segurança do trabalho. Também sou membro filiado da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, a ABHO, já há praticamente 5 anos. E também ministro cursos na área de higiene ocupacional, de perícias trabalhistas e previdenciárias. E, esporadicamente, também atuo como docente em instituições de ensino técnico para profissionais, né, para futuros profissionais aí da área de SST. Maravilha, muita experiência envolvida, muitos anos de experiência. Sérgio é um excelente profissional, como eu disse há pouco para o pessoal aqui, estava falando e quando você estava tentando se ajeitar aí. E show de bola, vamos para frente. Eu gostaria que você já continuasse aí, introduzindo o tema, né? Isso. Da higiene ocupacional. Fica à vontade para você começar. Com você, fica à vontade. Então, tá bom. Muito obrigado, Valério, mais uma vez. Pessoal, higiene ocupacional de forma simples, conceitos e bases sobre o momento atual e das atualizações das legislações que vem acontecendo, da legislação, perfeito? Tema muito controverso até então. Higiene ocupacional, vamos pensar assim no Brasil, até agora um tema muito discutido, muito controverso, de muita dúvida entre os profissionais, que acredito eu agora com as novas legislações, com a alteração da NR1, certo? Com GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, com PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, e com as alterações da NR9, que vão dar mais peso aos anexos em que ela vai estar absorvendo. Nós já temos o anexo 1, que fala sobre a questão de vibrações, e já temos o anexo 3, que deixa bem explícita a questão de avaliação de calor, de sobrecarga térmica. Então, os demais anexos da antiga NR15, acredito eu, também passarão, né? O anexo 8 da NR15 vibrações já passou por alteração, tem a mesma informação, basicamente, do anexo 1 da NR9, o anexo 3 da NR15, que fala de calor, sobrecarga térmica, tem também a mesma informação, basicamente, do que o anexo 3 da NR9. A grande diferença, existem muitas diferenças, mas a principal delas é que na NR15 falamos de insalubridade, e na NR9 falaremos a partir de, então, de março de 2021, de técnicas de avaliação, de metodologia, de forma de avaliação bem definida e bem embasada para todos os profissionais, né? E principalmente para o universo aí de profissionais da área de saúde e segurança do trabalho. E por que a higiene ocupacional de forma simples? Porque mesmo no âmbito, mesmo no ramo, mesmo dentre os profissionais, sejam engenheiros, técnicos ou médicos ligados à área de saúde e segurança do trabalho, nós temos dificuldades de conceito e dificuldades de entendimento, seja de norma, seja de metodologia, seja de conceito. Então, nós acreditamos que com todas essas alterações e atrelado a tudo isso que nós já temos de legislação previdenciária, nexo técnico, epidemiológico, o FAP, fator acidentário de prevenção, o advento do E-social, que vai trazer uma nova visão previdenciária para esse tema, ligado à higiene ocupacional, riscos ocupacionais que dão ou não dão direito a uma aposentadoria especial, que consideram ou não uma atividade como sendo especial. Tudo isso, toda essa ebulição, né, toda essa fervura que está acontecendo agora no meio da SST, previdenciariamente e trabalhisticamente falando, vamos falar assim, isso vem a melhorar o ambiente em que nós nos encontrávamos, na parte de higiene ocupacional, na parte de legislação, e torna mais nivelado, né? Torna mais igual o conceito em que todos vão trabalhar e que todos irão aplicar nas empresas, nos documentos, e principalmente o foco, né, da higiene ocupacional, que é uma ciência. Vem lá de Alice Hamilton, né, que estudou as doenças ocupacionais dos trabalhadores dos Estados Unidos, né, Harvard, e daí, após o estudo dela, instituiu a graduação em higiene ocupacional lá em 1922 nos Estados Unidos. Enfim,
a higiene ocupacional ela vai passar a ter agora um peso diferenciado, né? Nós vamos fazer uma travessia, pensemos assim, em 2021, a partir de março de 2021, a partir do E-Social, onde nós vamos separar aquilo que era achismo para o que realmente existe. Aquilo que todo mundo interpretava de uma maneira que lhe convinha, para aquilo que realmente vai ser a interpretação correta, seja em qualquer dos tópicos, agentes físicos, químicos ou biológicos, perfeito? E em se tratando de GRO e PGR, teremos outros agentes, os ergonômicos e os agentes de acidentes, também envolvidos em todo esse gerenciamento, em todo esse programa, em todo esse planejamento, certo? Então o pessoal me pergunta muito, Sérgio, com a NR9 mudando, passando a ser uma NR mais tecnicista de metodologia de avaliação, acaba o PPRA? Acaba o PPRA, né? Até março de 2021 vale o PPRA. Mas a partir de março, o que eu vou fazer? A partir de março de 2021, nós temos PGR e temos o gerenciamento de riscos ocupacionais. Uma coisa atrelada à outra. E é um documento, Sérgio? Bom, a norma fala lá num determinado item que você pode trabalhar com os sistemas de gestão. E que você vai poder também esticar um pouco mais o tempo de reavaliação do teu programa e dos resultados do teu gerenciamento de riscos, se você tiver certificação em saúde e segurança do trabalho, que nós já aí chamamos de ISO 45000, né? Antiga OSA 18001, 18000, perfeito? Então essas mudanças todas, elas precisam agora entrar na cabeça, seja dos profissionais, sejam dos gestores de recursos humanos, sejam dos contabilistas, dos advogados, né, dos juristas e dos empresários de um modo geral, micro, pequenos, médios e grandes empresários, né? Nas grandes companhias, aí a gente já tem um universo muito bem definido na parte de higiene ocupacional. Mas baixando um pouco aí o nível das empresas no sentido de tamanho delas, basicamente, né, é o que eu sempre comento. Existe pequena, grande e média empresa, mas não existe micro, pequena, médio e grande funcionário. Grande trabalhador, pequeno trabalhador, não. Trabalhador é trabalhador, na micro, na pequena, na média e na grande empresa. Então a lei vai valer para todo mundo, né? Uma grande sacada que nós temos aí nessas mudanças de legislação, eu acho que isso vem a calhar, vem a trazer um ambiente mais saudável para o mercado de SST, de um modo geral, principalmente nessa questão de consultoria, é a questão de que empresas de grau de risco 1 e 2 passarão a não ter mais a obrigatoriedade da elaboração dos programas. O PPRA deixa de existir, entra GRO e PGR, o PCMSO continua existindo, mas para essas empresas ele não precisa ser realizado. Porém, contudo, entretanto, exames médicos continuam obrigatórios. Então, os exames médicos ocupacionais para admissão, periodicidade, demissional, retorno ao trabalho ou incluindo os complementares, isso tudo permanece. Obviamente que se uma empresa tem exames complementares, é sinal de que ela tem risco, seja acima do nível de ação, seja acima do limite de tolerância. Então, o que acontece? Essas empresas permanecerão executando programas, permanecerão realizando o gerenciamento dessas informações, agora numa norma que institui o gerenciamento disso, o GRO, perfeito? E o acompanhamento escalonado de todos esses resultados. Então, isso vai trazer, o que eu digo assim, isso vai trazer um nivelamento para maior, sejam dos profissionais, né, sejam das empresas que terão que aplicar isso tudo a partir de março de 2021. Então, voltando à questão do higiene ocupacional de forma simples, hoje nós temos um universo, uma gama muito maior de profissionais no mercado, na internet, nesse veículo fantástico que é a internet, falando sobre higiene ocupacional diariamente. Então, a Ambientec tem os seus higienistas ocupacionais, tem o Sérgio aqui que está sempre na frente de batalha, falando, palestrando, ministrando cursos e tudo mais. Nós temos o Leandro Magalhães lá com o pessoal da Analytics, que é um laboratório acreditado, é um laboratório parceiro da Ambientec. Nós temos o meu amigo, meu irmão, Thiago Francisco, lá em Minas também, com a Antecipada Engenharia. Nós temos o Marcos Jorge com a JMB Global. E nós temos inúmeros profissionais no Brasil inteiro. O professor Ivomar, que ministra cursos aí no Brasil todo, certo? Então, assim, a questão do nivelamento que eu falo é exatamente o quê? É fazer com que aquela pessoa que era aventureira nessa área, que fazia lá, não, poxa, com a queda do grau de risco 1 e 2 eu vou perder muito mercado.
Poxa, mas é justo que o escritório de advocacia, o escritório contábil, que basicamente não tem riscos, não possui risco algum de exposição a acidentes biológicos, físicos, químicos, de repente alguma coisa ou outra voltada à parte ergonômica, é justo que esse escritório todo ano tenha que elaborar programas de higiene, programas de gestão ocupacional para numa mesmice, sem mudar absolutamente nada? Não é justo. E isso onera tanto o custo dessas empresas, que normalmente são micro, pequenas e médias empresas, e isso acaba refletindo no mercado como um todo. Então, o pessoal que acredita, poxa, eu ouvi isso de profissionais muito próximos a mim, eu fazia 10, 20 PPRAs por dia. Eu disse, mas como que você consegue? Isso é humanamente impossível. Não, porque era basicamente Ctrl-C, Ctrl-V, eu só mandava o boleto para a empresa uma vez por ano. Então, isso aí vai acabar. Essa fábrica de PPRA, PCMSO, este entendimento de PPRA e PCMSO é um commodity, assim como é soja, milho, trigo, feijão, açúcar, que é tudo igual, pode vir de qualquer região, que é tudo igual, vai desembocar no porto, vai pegar um navio e vai partir para um outro país, e isso acaba a partir de agora. Então, os estudos de higiene ocupacional ganham mais peso, ganham mais valor, os profissionais que estarão preparados e que têm que se preparar. Nós temos aí, basicamente, menos de um ano, né? Menos de um ano para fazer todo esse entendimento das novas normas e para buscar o conhecimento de higiene ocupacional. Falo para vocês, estou há 15 anos na área, trabalho com isso diariamente e não conheço tudo, né? Pensando no que o filósofo deixou para nós, só sei que nada sei, porque tudo se inova, tudo se modifica e as metodologias muitas das vezes elas são de caráter internacional, absorvidas lá pela Fundacentro, estudadas pelos científicos e pelos acadêmicos da Fundacentro, e aí traduzidas para o público nacional de saúde e segurança do trabalho. Então, nós temos que falar numa linguagem simples, para profissionais, para empresários, para pessoas ligadas à nossa área como advogados, contabilistas, gestores de recursos humanos, e precisamos falar com a sociedade, porque saúde e segurança do trabalho, para que todos saibam, e a gente vai ter que repetir isso muitas vezes, é um tema de saúde pública. O nosso mestre Adir de Souza fala sempre sobre isso. É um tema de saúde pública. O custo que o INSS tem em respeito a afastamentos, doenças, acidentes de trabalho é muito alto. Então, continuando no gancho aí, Valério, eu falo um pouco demais, mas assim, continuando aqui para não deixar a coisa esfriar, nós tivemos agora recentemente, no começo do mês de março, uma semana antes aí do início dos confinamentos, né, por todo o território nacional, a nossa convenção anual da Ambientec. E dentro do nosso grupo, dentro do nosso time de profissionais, nós temos 2 engenheiros, a engenheira Luciana Macedo, lá da unidade de Dourados, no Mato Grosso, e o nosso diretor-geral, o engenheiro Paulo Roberto de Oliveira, que é higienista ocupacional certificado da BHO, é representante da BHO no Paraná e em Santa Catarina, eles estão constantemente dentro do sistema Confea, eles fazem parte da Câmara de Estudos do Confea, em que diz respeito à parte de saúde e segurança do trabalho, de engenharia de segurança do trabalho, e eles estão há muito tempo já nas discussões e nas reuniões com os grupos tripartites buscando o entendimento das normas e as modificações que elas vão sofrer. Tá? Então, o que acontece? O grupo que está atuando nesse sentido, porque o nosso Ministério do Trabalho ele passou a ser subordinado ao Ministério da Economia, e nós temos uma secretaria agora de Previdência e Trabalho, que é tocada até... Hoje ele estava na televisão, estava dando entrevista ao vivo na Globo News de manhã, falando sobre todos esses decretos que estão sendo implementados aí a respeito das alterações trabalhistas que nós vamos ter em detrimento da pandemia de Covid-19. Eu não lembro o nome dele agora. Mas essa pessoa ela foi a cabeça, foi o cabeça da reforma trabalhista, foi ele que foi o tecnicista da reforma trabalhista, e aí, passada a reforma trabalhista, ele foi deslocado para a Secretaria de Previdência e Trabalho. Depois eu coloco o nome dele aqui para vocês, eu pesquiso a hora que o Valério falar e daí coloco para vocês. O time que está lidando com isso, Valério, e profissionais que nos assistem aqui, é um timaço, eu digo para vocês. Tá? É um baita de um time profissional,
técnico, jurista que está trabalhando tudo isso em Brasília. Não é do dia para a noite que as coisas mudam. É um hiato de mais de 30 anos que nós temos que mudar em relação principalmente à NR15 e outras normas. Então, só para que vocês tenham um exemplo, tem um dos profissionais lá, isso foi comentado na convenção pela Luciane e pelo Paulo, que ele é engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho e advogado. O cara tem as 3 formações. Ele tem algo em torno de 30, 37 anos e tem as 3 formações. E é um estudioso da área. Então, não é só ele. Dentro do corpo técnico que está lidando com as alterações das normas, implementando dentro dos anexos, principalmente da NR9 e nos anexos da NR15, os conceitos das normas de higiene ocupacional da Fundacentro. Gente, então assim, é uma mudança muito grande. É uma passagem de nível, como eu falei, dos profissionais que trabalham no nível raso, como eu falei, o cara que quer fazer PPRA por atacado, o cara que quer fazer TCMSO por atacado, o médico do trabalho que quer fazer exame de 5 minutos. É uma passagem que nós vamos fazer, tá? E o profissional de saúde e segurança do trabalho preparado, ele vai ter um mercado vasto a partir de então, certo? Uma, pela implementação de toda a sistemática tecnológica e de avanço que nós tivemos nesse sentido. E-social, o PGR podendo ser gerenciado e trabalhado dentro de um sistema da empresa, do CRM, as empresas de consultoria por advento do E-social tendo que trabalhar com CRMs robustos e bem detalhados e bem definidos, né, frente ao mercado. No nosso caso, por exemplo, nós temos um belo parceiro, que é o pessoal da Apolos, do Rio Grande do Sul, Kleber Shaw e a equipe dele, e eles transformaram a linguagem do nosso laudo, da Ambientec, para uma linguagem de um CRM. Então, assim, a gente tem muita reclamação, o nosso grupo técnico interno é muito crítico, né? Os técnicos, né? Nós somos um corpo muito crítico, pensemos assim, que bom que é assim, e acaba acontecendo que... Oi, Valério, desculpe. Desculpe, Valério, não ouvi. Um pessoal com excelente formação que vocês têm aí, então é um pessoal bem crítico, né? Isso, é um pessoal muito crítico. A gente acaba, às vezes, entrando até em algumas contendas lá de discussão e tudo mais, mas é tudo para o crescimento e para o avanço, né, no pensamento tecnológico, científico, trabalhista, previdenciário, rumando sempre a saúde do trabalhador, né? Como eu falei, né, algumas pessoas ainda duvidam. Saúde e segurança do trabalho é tema de saúde pública, pessoal. O trabalhador é o que move essa nação. Nós estamos vendo agora com a pandemia. Todo mundo dentro de casa. O país está parado. O trabalhador está dentro de casa. Então, o que move um país? É o trabalho. É uma coisa que eu sempre digo, aproveitando esse gancho aí que você está falando, que segurança do trabalho, segurança e saúde do trabalho é uma questão de saúde pública, eu sempre comento também que nós temos que pensar em levar a questão da segurança do trabalho para fora do muro das empresas, né? Levar essa questão da cultura para a sociedade, a cultura prevencionista para a sociedade de uma forma geral. Você citou o Adir, ele está nos acompanhando aqui, ele bate muito nessa tecla, né? Sempre tem palestras voltadas para isso, volta e meia a gente conversa muito sobre isso, que é a forma como que a gente vai conseguir inserir na cabeça das pessoas a cultura da segurança. Uma coisa que eu tenho observado nesses últimos dias, por causa dos acontecimentos com o Covid-19, é o fato da preocupação dos profissionais da saúde com os equipamentos de proteção. A gente vê na TV falando isso, né, o tempo todo. Então, quer dizer, uma preocupação com a segurança do trabalho, que a princípio era restrita nos ambientes de trabalho, está começando a aparecer agora um pouco mais também, né? E é bem isso, realmente é um problema de saúde pública, e quando isso for analisado de uma forma mais direta e assertiva, com certeza nós teremos muitos ganhos aí para a segurança do trabalho, né? Claro, perfeitamente. E só enaltecendo o que você falou, complementando o que você falou, assim, uma das maiores contas que o INSS sempre teve foi a conta de afastamentos, acidentes, doenças e pagamentos de indenizações em relação à exposição a agentes ambientais ou ao acometimento de acidentes, né? Então, o que acontece assim, essa conta, o INSS ele quer zerar essa conta, ele quer acabar com esta conta de uma vez por todas. E o ônus disso tudo vai ser transferido para quem? Há algum tempo, já praticamente mais de 10 anos, 15 anos, vem sendo transferido para as empresas. Elas são as grandes responsáveis por manter ambientes de trabalho rígidos, seguros e saudáveis.
As empresas que se prestam a colocar dinheiro, o seu capital, num negócio e fazer com que aquilo ali gere lucro, que não é ilegal e não é pecado nenhum em lugar nenhum do mundo, né? Tem que se existir o lucro para que se exista evolução e tudo mais, senão nós não estaríamos aqui conversando num bom telefone celular, num notebook, não teríamos carro automático, enfim, né? Então o que acontece? As empresas têm esse ônus de resguardar a saúde e segurança do trabalho do seu colaborador, do seu trabalhador, né? Não vou falar de colaborador, porque senão a DIR já xinga a gente aqui. Vamos falar trabalhador, que é a palavra correta. Em contrapartida, o trabalhador tem a parte dele, né? De também zelar pela sua integridade física, seguir os preceitos corretos de saúde e segurança do trabalho. Isso são coisas muito importantes, a gente não precisa fugir da regra. Mas em contrapartida, o que acontece? A ideia do INSS é exatamente zerar essa conta. Então, não ter mais o problema tão grande de afastamento e convidar as empresas que não preservarem a saúde e segurança do trabalho, não tiverem bons indicadores, a pagarem parte, sejam de indenizações ou aposentadorias, certo? Nós temos uma obra que foi realizada, foi montado pelo Paulo Roberto de Oliveira, nosso diretor-geral, que já tem algum tempo, já inclusive está passando por uma revisão, que é o controle técnico e legal da insalubridade, baseado em 5 pilares, né? A Ambientec, por muito tempo, desde a essência dela, né, isso já há 29 anos, ela trabalha sempre nos seus clientes buscando o controle dessas questões de insalubridade, o controle e o cerceamento, né, a segregação das questões de periculosidade. Eu sempre comento, periculosidade não é um problema... não é um problema de saúde, periculosidade, né? Exceto a radiação ionizante, ok? Raio-X, raio gama, raio alfa, raio beta, esse tipo de situação, radiação nuclear. A periculosidade, existem profissões que são perigosas. O cara que mexe com eletricidade, o cara que mexe em alta tensão, o cara que mexe com explosivos e por aí vai, todos os tópicos da NR16. Porém, insalubridade, eu estou tirando a saúde da pessoa, estou comprando a saúde dela. Será que isso existe? Isso nunca existiu. Então, por muito tempo, houve um erro crasso de entendimento da própria NR15. Toda a sociedade esqueceu de ler por muito tempo o item 15.4 da NR15, que fala que a insalubridade, ela cessa o pagamento, porque é um adicional e não um direito adquirido, quando você elide por medida coletiva, administrativa ou individual, comprovada a rigidez do trabalhador. Então, a prova real é o exame médico comprovando que não tem perda de audição, que não tem problema pulmonar, que não tem nenhum tipo de doença dérmica e por aí vai. O que aconteceu? A sociedade entendeu assim, bom, trabalhadores, né? É um ganho extra. Então, para mim, ganhar insalubridade é interessante. O empresário entendeu de que forma? Olha, pagar insalubridade é eliminar o problema. Passo a bola para o INSS lá na frente, o cara se aposenta com 5 anos a menos, né? Porque vai ter direito à aposentadoria especial e eu me livrei do problema. O trabalhador está feliz com o dinheiro no bolso, o INSS está mais feliz ainda porque recebe a alíquota e eu me livro do pepino. O sindicato da categoria, por vezes, também entendeu que isso é ganho para ele. O trabalhador tendo um ganho maior, aumenta a contribuição sindical. Aumentava, né? Então. E isso continuou sendo um vício, né? O que aconteceu? Quando as empresas pararam para fazer as contas de que vale muito mais a pena investir aquele R$1 em saúde e segurança do trabalho do que pagar aqueles outros 5 ou 6 de curação que nós vamos ter, né? Então, R$1 de prevenção versus 5 na cura, versus 5 no ajuste, na arrumação, na pessoa que já está afastada. Quando as empresas pararam para fazer essa conta, elas viram que elas já tinham gasto muitas fortunas, né? Então nós criamos esse programa há 29 anos, aplicamos em muitas empresas de diversos segmentos, galvânico, fabricação de baterias, chumbo ácido, diversos tipos de metalúrgica, madeireiras, empresas que pagavam absurdos com a insalubridade, sem mexer na parte do trabalhador, sem mexer no ganho financeiro, né? E fazendo com que a empresa tivesse a economia nos impostos, trazendo este dinheiro que ela gastava com a esfera federal para investimento dentro da companhia, que é o que sempre foi preconizado por toda e qualquer norma regulamentadora. A prevenção de riscos. As normas não são punitivas, são instrumentos técnicos e legais que nos dão um norte de como é que devem ser os ambientes de trabalho. Então, por vezes,
nós entendíamos de forma errada, né? Os profissionais entenderam de forma errada. E quando pararam para fazer as contas, principalmente os empresários, viram que era uma fatura altíssima e que dali poderiam sorver recursos financeiros para o investimento nas melhorias contínuas dentro dos seus processos. Há um caso, um case especial, que já tem mais de 12 anos, nós realizamos no norte do Paraná um levantamento numa fábrica de baterias chumbo ácido, tanto na fábrica quanto na fundição, né, que faz o refino, o recolhimento das baterias velhas para refinar aquele chumbo já utilizado para fazer bateria nova. Então, nós tivemos um case de sucesso tão interessante que essa empresa, ela fez os cálculos com a Ambientec, aplicou o programa Insalubridade Zero baseado nos 5 pilares, e ela, antes de começar a economia no segundo ano de implementação do programa, no terceiro ano, ela já investiu antecipadamente os recursos que ela iria economizar. Bom, eu iria gastar, exemplo, né, 1 milhão em 2021 com o pagamento da insalubridade, mais 1 milhão em 2022. Eu vou investir 2 milhões antecipadamente já para realizar todas as reformas e melhorias. E é um sucesso, foi um sucesso durante muito tempo. É uma empresa que não está trabalhando mais conosco já há algum tempo, mas tem esse conceito. É só pensar assim, Valério, uma fábrica de bateria, uma metalúrgica, onde o piso é mais brilhante do que qualquer shopping center de Curitiba. Eu já vi isso e realmente é um diferencial. Pensar diferente, né? É pensar o contrário, é a questão da cultura. Então, infelizmente, isso ainda é um pouco distante, mas a gente vê que se está começando a visualizar cada vez mais, né, esse lado, né, Sérgio? Exatamente, exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Perfeito. Em relação à questão da higiene ocupacional, conhecimento da higiene ocupacional nas instituições de ensino, né? O que você acha? Você acha que o conhecimento que hoje se consegue ter nas instituições de ensino, num curso técnico, num curso de pós-graduação, por exemplo, é suficiente em relação à higiene ocupacional? O que você acha? Bom, Valério, eu fui titular da cadeira de higiene ocupacional do Senai, CIETEP, onde nós nos formamos, né? Por acredito, 3 anos, né? Ministrei em Pinhais, aqui na região de Curitiba, depois passei para o CIETEP, e quando o curso foi para o Portão, também atuei lá durante 1 ano ou 2 anos, se eu não me engano. Nós fizemos uma revolução dentro do curso técnico em segurança do trabalho ali no Senai, né? Na época, o nosso coordenador na época era o engenheiro de segurança do trabalho, Marcos Taborda. É um grande amigo meu amigo de profissão, de parceria, de pedal, né? Pedala comigo toda. Agora não mais, em detrimento da pandemia, né? Estamos fazendo nossa parte também. Mas é um amigão meu e ele era o coordenador de curso, né? Então me deu o privilégio de poder ministrar aulas juntamente do maior professor que eu tive na minha vida, que é o professor Roberto Fantini. Foi teu professor também, é o nosso eterno professor, né? E conhecido por todos e bem-quisto por todos. Então, o que acontece? Quando ele iniciou como coordenador, ele me chamou para ministrar aulas na área de higiene ocupacional, lá no CIETEP, e antecipadamente a isso, também a engenheira Francis Mara me chamou lá em Pinhais, e ela me passou lá em Pinhais já, no início, 120 horas de higiene ocupacional divididas no segundo e no terceiro módulo do curso. O curso do Senai 3 módulos, né? 6 meses cada módulo, então eu pegava ali do segundo módulo em diante, já com uma base matemática que era aplicado lá no primeiro módulo para os alunos, e trabalhava com eles ali 80 horas no módulo, mais 80, dava 160 no início, depois baixou para 120, a gente conseguiu compilar algumas coisas. Então nós tínhamos assim um bom tempo para trabalhar com os alunos e para explicar conceito por conceito da higiene ocupacional. Antecipação, reconhecimento, avaliação, controle e gerenciamento de tudo isso novamente, certo? Então nós tínhamos uma prática disso. Numa regra geral, não são todos os cursos técnicos e nem todas as pós-graduações em engenharia de segurança que tem um ferramental tão vasto como tem, um instrumental tão vasto como tem o Senai aqui em Curitiba. Acredito que no Brasil isso já esteja bem difundido. Acredito que as instituições melhoraram muito nesse sentido, mas ainda carecem de bons profissionais aplicando esse conceito, né? Então, eu vejo muito profissional que tem competência em higiene ocupacional trabalhando em cursos externos,
pós-graduação lá na USP, em São Paulo, nós temos somente os papas da higiene, né? Mário Fantasini, por aí vai, mas nos cursos técnicos ou nos cursos de engenharia de segurança, eu não vejo essa pegada em todos eles. Então cria-se um hiato e aí o profissional não sai preparado para essa área no mercado, ou sai formado e acreditando já estar preparado para essa ciência que é a higiene ocupacional, né? Então isso acontece muito. Melhorou bastante, mas ainda precisa melhorar um pouco mais nesse sentido. Eu vejo muito profissional ter um certo receio da higiene ocupacional, um medo, justamente porque ele não tem um bom entendimento durante a fase de ensino, quer seja um curso técnico, pós-graduação, e acaba tendo muita insegurança com essa parte de higiene ocupacional, né? Então, é o que a gente observa muito por aí com os profissionais. Esse distanciamento da higiene ocupacional justamente pelo fato de não ter conseguido ter um entendimento básico importante durante a fase de ensino, né? Exatamente. É importante ter essa base, porque higiene ocupacional, ela trabalha com estatística, ela trabalha com matemática, ela trabalha com os conceitos de física, de química, ela trabalha com até a própria biologia, ela trabalha com várias, o guarda-chuva da higiene ocupacional, abaixo dele existem inúmeras ciências, né? Então é muito difícil, a toxicologia, né, é muito difícil fazer com que o profissional saia do curso quando não tem uma boa base nesse sentido, nessa área, e já possa atuar de frente, seja numa consultoria ou numa grande companhia, contratando esse tipo de serviço. Então, o curso que nós aplicamos aí, fazemos em parceria de 24, de 36 horas, enfim, ele é um curso que é para abrir a cabeça do profissional, né? Eu sempre coloco assim, você tem que primeiro abrir a sua mente e entender os conceitos para depois você aprofundar um pouco mais. Ou seja, higiene ocupacional não se aprende do dia para a noite, não é em curso de 40 horas, não é com 80, com 160 ou até em 400 horas numa pós-graduação. Você vai aplicar isso lá com o tempo, com o passar do tempo, que você vai pegar a cancha e vai pegar a prática do dia a dia, para daí sim você ter respaldo e ter segurança nas ações que você vai tomar. Higiene ocupacional lida na primeira ponta, vamos dizer assim, é o cabeça de área, é o primeiro ali que vai receber a bola do goleiro para sair tocando num time de futebol. É a primeira pessoa que vai estar de frente a um risco ocupacional e vai dizer, olha, esse risco tem que ser avaliado dessa forma, por essa metodologia, tem esse parâmetro, aquele limite, senão eu vou matar esse trabalhador a curto, médio e longo prazo, dependendo da exposição em que ele estiver exposto. Maravilha. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. O Genebaldo perguntou se tem cursos online. Doutor Genebaldo, Sérgio, ele é médico do trabalho do interior de Minas Gerais, inclusive fez o meu curso de GRO online. Inclusive, Genebaldo, agradeço pelo seu depoimento, ele mandou um depoimento para nós aí, falando do curso. E em relação ao curso online, nós estamos viabilizando, né, Sérgio, uma parceria minha com o Sérgio para viabilizar cursos online de higiene ocupacional. Então, assim que for possível, logo, logo, com essa questão do Covid aí, nós tivemos que dar uma pausa nesse projeto, mas é algo que a gente já vem conversando, né, Sérgio, desde o ano passado, estruturando. Então, logo, logo, a princípio nós temos turmas, a gente tem realizado aí com o Sérgio as turmas presenciais do curso de higiene ocupacional, mas nós estamos já trabalhando essa questão do online também, né? E só continuando, Sérgio, isso que você comentou aí, dessa questão que a gente está falando, da dificuldade do profissional, quem tem que se aprofundar nesse assunto? O que você diria para nós? É só aquele profissional que trabalha diretamente com avaliações? Ou você acha que os demais profissionais precisam desse conhecimento também para fazer uma análise de um laudo? O que você teria para dizer sobre isso para nós aqui? Essa questão ela é muito relevante, porque, veja, a gente conhece, ao longo da profissão, a gente vai conhecendo as pessoas, vai conversando, vai criando essa grande rede, nesse networking. Nós temos já bem vasto hoje, né? Com quanto mais você tem cancha na profissão, maior fica. O profissional de recursos humanos é uma pessoa que tem que entender as bases da higiene ocupacional. Por quê? Vai trabalhar com folha de pagamento, vai estar ligado no E-Social, vai estar linkada com a informação de saúde e segurança do trabalho. Vai ter que saber qual é o cargo correto,
qual o grupo homogêneo em que ele se aplica, o setor, o ambiente de risco, vai ter toda aquela amarração que vai ter que estar bem explicitada. O profissional de recursos humanos, então a gente separa, é uma pessoa importante, tem que entender de higiene ocupacional, não no classicismo, lá naquela questão mais científica da coisa, mas na questão mais básica de conceito, precisa entender com toda certeza. Vamos falar do contador da empresa. O contador, a pessoa que vai trabalhar com tributos, com essa parte, precisa entender. Também está ligada, está entrelaçada no e-social, está sabendo que vai precisar trabalhar com alíquotas, né? Seja o recebimento lá do RAT, se aumentou, se baixou, vai ter que estar entendendo qual é o código GFIP que vai ter que ser lançado para determinado grupo de risco ou não. Então também tem que entender que ele não lança um número por lançar. Ele lança um número que está baseado em cima de uma ciência e de uma informação técnica que foi elaborada. Ok? Vamos pegar o profissional que é advogado. Advogado não precisamos nem falar muito. Entende de normas, entende de legislação, vai ter o conhecimento das normas e é preciso que ele tenha o conhecimento tecnicista da norma regulamentadora, certo? E o dono da empresa. Então, assim, esse é um trabalho que nós, da Ambientec, estamos fazendo já há um bom tempo. Educação corporativa, educação do empresariado para o mote e para a importância que a higiene ocupacional necessita, a atenção que a higiene ocupacional demanda. Então, o empresário escuta esse termo, ele, por vezes, acredita que é ligado à limpeza de banheiro, limpeza e higiene da empresa, de uma outra conservação, entre outras coisas. Aí, se você fala segurança do trabalho, a coisa fica um pouquinho melhor explicitada, né? Mas daí ele já amarra com segurança patrimonial, muitas vezes, então ainda tem gente que faz isso, né? Que amarra dessa forma e tem esse entendimento. Ou seja, a educação do empresariado, seja ela através dos canais que nós temos em associações comerciais, entidades de classe, no sistema SEBRAE, no sistema FIEP, então, Federação das Indústrias, nós temos que usar esses canais, né, usar essas ferramentas, e com o EAD, e com a internet, enfim, né, com toda essa tecnologia que nós temos hoje, para disseminar esse conhecimento cada vez mais e dizer para o empresário, você é parte integrante dessa engrenagem, é a principal parte. Tanto que nesse programa que eu comentei antecipadamente com vocês, o programa Insalubridade Zero, a primeira etapa do programa, o primeiro pilar do programa é a conscientização da massa crítica da empresa. Quem que é a massa crítica da empresa? Começa na cabeça, que é a diretoria, os acionistas, os proprietários da empresa, e vai descendo para todas as lideranças. Então, é um nivelamento de ideias com todos esses profissionais que tem que comprar esta briga e dizer assim, olha, a partir de agora a nossa empresa vai ser excelência também nesse ramo. Não adianta ter ISO 9000 para processo, para produto, não adianta ter ISO 14000 na questão ambiental, porque a minha ETE funciona muito bem, porque a minha separação de lixo funciona perfeitamente, não adianta ter ISO 45000, antiga 18000, pura e simplesmente para ter uma etiqueta. Não, isso tem que funcionar. Agora, como eu falei para vocês, com o próprio GRO e com o próprio PGR, você vai ter um ano a mais para reavaliar tudo isso se você tiver o sistema de gestão implementado. Ou seja, se a massa crítica não compra ideia, ninguém mais abaixo dela vai comprar. Numa segunda etapa nesse programa, nós temos aí o bom diagnóstico, que é fazer os laudos técnicos obrigatórios, os programas de higiene obrigatórios, fazer com que tudo isso esteja contento das normas, da metodologia e da ciência que cada um demanda, certo? Numa segunda etapa, fazer com que isso tudo seja aplicado, com treinamento continuado ao trabalhador, ensinamento ao trabalhador e modificação de processos, modificação de estrutura da empresa, no que tange e que envolve a parte de higiene ocupacional. Numa quarta etapa, trabalhamos lá com o médico do trabalho, fazendo todo o acompanhamento e a supressão dos adicionais, em detrimento não de reduzir o ganho do trabalhador, mas de reduzir o imposto que a empresa paga, o fator acidentário de prevenção que a empresa tem como alíquota, certo? E numa quinta etapa o médico dá um belíssimo PCMSO, com belíssimos resultados pautados na ciência médica, dizendo, olha, todo mundo aqui dentro está rígido, vamos tocar esse projeto adiante. Não temos mais o porquê pagar o adicional de insalubridade, sendo que todo mundo aqui trabalha numa condição saudável.
continuando esse mesmo tema, essa mesma empresa que eu citei para vocês, ela acabou implementando o contrário, depois que ela implementou o programa Insalubridade Zero. Ela implementou o adicional de salubridade. Então, assim, olha, o teu setor passou no 5S, o teu setor passou no orçamento, na redução de custo, o teu setor não tem absenteísmo, o teu setor desenvolveu uma ferramenta nova, uma tecnologia nova, nós vamos pagar como um benefício não tributável, né, um PLR, né, uma participação nos resultados, nós vamos pagar o dobro do que pagaríamos para vocês de insalubridade, certo? A cada 6 meses. Então, olha, só existem vantagens. A partir do momento que o empresário entende o custo e passa a compreender que saúde, segurança do trabalho e higiene ocupacional, que para mim, alguns aqui podem não concordar comigo, mas a base da segurança do trabalho, no que tange todos os estudos dela, tem a higiene ocupacional e os seus conceitos envolvidos. Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Né? Então, esse empresário bem instruído, bem relacionado com essa área, comprando essa ideia, fazendo com que todo o corpo dele abaixo de tomadores de decisão também consigam explanar bem isso, ele só vai ganhar, porque daí isso torna-se contagiante dentro da companhia. A empresa compra ideia, todo mundo absorve aquilo e acaba se tornando um ambiente cada vez mais saudável e melhor, né, para as empresas. Exatamente. E é isso, é esse objetivo, essa tem que ser a meta, né? O propósito tem que ser esse, né, Sérgio? Meu cara, nosso tempo está se esgotando aqui, passa rápido, né? Mas excelente, eu tenho certeza que o pessoal está gostando demais aí, mas temos que finalizar por aqui. Mais uma vez, vou agradecer você por mais esse compartilhamento de conhecimento aqui conosco, mais uma live. E claro, né, já fica o convite aberto para uma próxima live aí. Você já falou sobre higiene ocupacional na outra vez, agora também. Você domina também a questão da perícia relacionada como você falou, né, insalubridade, periculosidade. É um assunto que nós podemos trazer em outro momento para conversar aqui também, né? Sim. Então, informações muito interessantes para todos os profissionais. Quem acompanhou aí, ficou atento ao que você falou, com certeza aprendeu mais alguma coisa ou muitas coisas hoje aqui. Meu caro, então eu vou finalizando com você, para daí no final aqui, né, já passar mais algumas informações para o pessoal. Agradeço, um grande abraço. Se quiser finalizar agora, passar alguns contatos, deixa com você. Agradeço a você, Valério, pelo canal, pela abertura, pelo desbravamento desse campo maravilhoso que é a internet, né? E fantástico para disseminação de informações, de conteúdos e tudo mais. Então, nós é quem temos que agradecer a você pela abertura que você nos concede, tá? Estaremos aqui sempre à disposição. A Ambientec tem um corpo vasto de profissionais em diversas áreas, dentro da segurança do trabalho, saúde, meio ambiente, ergonomia, que poderão também estar fazendo essas lives contigo. Quero ver se eu agendo com vocês para uma próxima oportunidade, uma live com o Danilo Lourusso Júnior, que é nosso higienista ocupacional. Ele é o nosso mago da higiene, eu diria assim para vocês, é o que pega as normas, é o que pega as metodologias, juntamente do André, que é outro mago que nós temos lá em Joinville, e trabalham tudo isso e fazem essa alquimia maravilhosa para trazer. A Ambientec, vocês podem consultar nos canais, né? www.ambientec.com. A maioria das unidades também já está no Instagram, lá você coloca Ambientec, por exemplo, a minha, né? Ambientec.metropolitana, ou Ambientec.cascavel, Ambientec Volta Redonda, Ambientec São Paulo, e por aí vai, Francisco Beltrão, pessoal da Juliana lá e do Douglas. Vocês têm esse contato também através do Instagram, nós estamos colocando bastante coisa na internet também, no Instagram, para trazer informação e novidade para os profissionais. E tem também o nosso canal, que a gente sempre gosta de trabalhar bastante, através do LinkedIn, pessoal. Tá? Então, a gente tem colocado informações interessantes lá, os nossos profissionais têm colocado bastante conteúdo no LinkedIn, vão começar a alimentar isso cada vez mais, então ficam aí os canais. Tá? Os telefones estão lá, os endereços de e-mail também estão lá, fiquem à vontade, tá? Nossa unidade está aberta aí para consultas, não precisa ser uma grande empresa, uma micro, pequena e média empresa, basta ser uma pessoa interessada no conteúdo, no conceito e na preservação da saúde dos trabalhadores, que é o primeiro ponto, né? Preservar a saúde do trabalhador, preservar o meio ambiente, preservar a sua estrutura para que você tenha uma marca bonita e interessante ao mercado, salvaguardando que seja sustentável a tudo aquilo que se prega hoje em dia. Eu te agradeço mais uma vez, Valério, o canal está aberto, desculpe aí pela
pelas interrupções aí da internet. Na próxima vez a gente, de repente, começa uns 5 minutinhos antes para acertar essa questão da internet aqui, que na minha região está meio complicado. Próxima vez a gente faz um teste antes, Sérgio. Isso, exatamente. Um abraço a todos, obrigado aí eu notei aqui mais de 45, aí chegou 43 profissionais. Então, obrigado a todos e levem esse conteúdo, essa pequena parte, a gente precisaria de mais tempo, né? Mas levem essa pequena parte aí para as suas empresas, para os seus profissionais, para os seus colegas, e estamos aí abertos para uma próxima. Sérgio, aguardo você para a próxima, logo a gente vai estar agendando, tá bom? Até mais. Então, até mais, Valério. Obrigado.